Muito bem, estamos aqui em mais um podcast Fala Bispo e eu quero aqui apresentar a vocês os nossos convidados de hoje com a discussão sobre o pós-modernismo e a influência do pós-modernismo na religião, na igreja cristã, na igreja evangélica. Nós temos visto muitas mudanças no contexto religioso, no contexto litúrgico, na formação, na edificação, inclusive até na questão do fenótipo, na aparência da igreja atual. Nós vemos toda uma mudança, toda uma repaginada, e até que ponto realmente isso vem a ser de acordo com a palavra, com a sã doutrina, até que ponto isso não vem a ser uma influência diabólica e destruidora contra a formação da igreja e o discipulado apostólico que foi nos outorgado por Cristo, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro e todos os apóstolos que foram consagrados na igreja primitiva. Então, a gente vai discutir isso hoje aqui. Eu estou com dois convidados assim de primeira categoria. Um deles, pastor Dantas, já esteve comigo no primeiro podcast. Pastor Dantas, ele é pastor da Assembleia de Deus Cristo Salva no bairro do São Cristóvão, né? E ele está conosco já há mais de 20 anos no ministério. Pastor Dantas, a paz do Senhor. Olá, bispo, a paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor. Que estão nos vendo. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez e eu espero que isso venha trazer um crescimento para as pessoas realmente que são sinceras no Evangelho, mas tem muita gente aí, infelizmente, sendo enganadas por falsas doutrinas, por falsos mestres. Felizmente a gente está vivendo isso aí, esse pós-modernismo, onde as pessoas não mais se preocupam com a sã doutrina, elas querem apenas divulgar, querem apenas ter um evangelho falso. E isso é muito ruim e eu creio que é um assunto que vai trazer muita polêmica, mas nós temos que fazer, temos que concluir, temos que realmente falarmos a verdade. É isso aí. Estamos também com o pastor Paulo Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus Cristo Salva, já membro há muitos anos também, e ele que tem como pastor Dantas, é formado, pastor Dantas formou na FAEX, né? Era a antiga FAEX, né? Que agora é FATIM, né? Isso, FATIM. Isso, agora pastor Paulo tem ministrado no curso teológico da FATIM. Isso, né? isso. Pastor Paulo, a paz do Senhor, Paz do Senhor, fala um bispo. pouco aí de você, aí desse curso que você tem ministrado. Nós estamos com esse curso aqui e tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos, né? Tem abençoado muitos irmãos que tinham aquela dificuldade de conseguir se formar, que não tinham talvez nem o ensino médio, nem o fundamental, mas com um esforço muito grande, né? Nós conseguimos também abençoar essas vidas e estamos trazendo esse ensino que é tão precioso e que é importante, né? Como o pastor Dantas já ressaltou aqui, muitas pessoas hoje têm sido levadas pelo pós-modernismo, que hoje nós temos, né? E não têm sabido diferenciar, né, o genuíno da palavra e do que tem entrado dentro da igreja, até mesmo no meio da sociedade. Porque essa visão pós-modernista tem influenciado não somente a igreja, mas a sociedade em si que nós vivemos. Nós podemos ver que o mundo, do jeito que está aí, é justamente por conta dessa visão pós-modernista, né, nós já vimos. E esse curso tem levado muitos irmãos, aqui nós já tivemos muitos pastores, né, até obreiros, que são formados por conta desse curso. É um curso que tem abençoado muitas vidas aqui no ministério. Ok, lembrar que é reconhecido pelo MEC, Sim, né? é conhecido pelo MEC, isso mesmo. Muito bem, queridos. Então hoje nós vamos falar sobre este assunto, a pós-modernidade dentro da igreja do século XXI e os efeitos dessa pós-modernidade. Porque, claro, a gente sabe que o pós-modernismo não aconteceu agora no século XXI, já vem desde o período da modernidade, né? A gente sabe que a historicidade do assunto perpassa, inclusive, pela Segunda Guerra Mundial, toda a consequência social da Segunda Guerra Mundial, social, econômica, e traz todo um efeito social nesse período. E o pós-modernismo ele vem de encontro aos anseios de muitas pessoas que passaram por esse período de angústia, né? Sim. Agora, vamos ver, eu estava aqui até, inclusive, com um escrito sobre quais as ideias centrais do pós-modernismo. Aqui diz que as principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores, ou seja, uma desconstrução de valores e de regras, a imprecisão, o individualismo, a pluralidade,
a mistura do real e do imaginário, que é o hiperreal, a produção em série de várias ideologias, a espontaneidade e liberdade de expressão, trazendo aí então aquela coisa da libertinagem, né? De uma coisa até desconexa com a questão da santidade, da purificação que nós pregamos e que a igreja, desde a igreja primitiva, é apregoado, né? Para a formação da noiva, da igreja de Cristo. Então, começando pelo pastor Paulo. Pastor Paulo, fala um pouco aí, a teu ver, as consequências do pós-modernismo dentro da igreja, na tua visão. Vamos salientar o seguinte, primeira coisa, vamos partir da questão da sociedade. Nós vivemos numa sociedade que tinha, mesmo até aquelas pessoas que não eram do meio cristão, tinham uma moralidade. Você vê que nos aniversários, um exemplo de garotos de 15 anos, pai tinha ali todo aquele ritual, família reunida, amigos, porque era algo realmente muito importante para aquela jovem, né? Seus 15 anos. Eu fui há muitos 15 anos. Minha adolescência era quase toda dentro de 15 anos na época. Sim, e posso ter... Eu já não me lembro mais, né? Posso até aqui da filha do nosso bispo, né? Sim, sim. E conhecendo, né, muitas pessoas, foi um dos poucos que eu participei, porque hoje em dia é muito raro. O que a gente vê hoje, né? E na pandemia ainda, né? Na pandemia, nesse momento pós-modernista, que até mesmo as pessoas da sociedade em si perderam essa questão da moralidade. Você vê que tem muitos pais hoje em dia, em aniversário de crianças, né? Pequenininhas, tem aquela musiquinha infantil, e aí hoje se torna o quê? Essas músicas imorais, esses funks, e as crianças gostando de forma sensual. Agora trazendo isso para a igreja. Isso foi introduzido dentro da sociedade para que pudesse entrar de uma forma bem sutil dentro da igreja. Nós que trabalhamos aqui, principalmente aqui na Igreja Sede, com muitos jovens, o que nós observamos? Que muitas ideologias que têm sido introduzidas através de quê? Primeiramente, séries, filmes, esses jovens já acompanham muito isso, a internet, redes sociais. Você vê que esses digitais influencers que estão aí, né, hoje influenciando muitas pessoas, não para o bem ou para o mal, tem feito muitas pessoas, muitos desses jovens, terem esse pensamento de que tudo é permitido, desde que você não se sinta mal. Você pode fazer o que você quiser, agir da forma que você quiser, porque você tem que ter uma liberdade ou liberalidade, como é dizendo os pontos principais. Eu até chamo de libertinagem, né? Porque é amoral ou até imoral a conduta das pessoas em relação à palavra de Deus. Há um distanciamento muito grande, a gente percebe dentro da igreja evangélica. Eu que me converti em 1975, são 47, vamos fazer agora 48 anos de evangelho. Então eu sei o que é um cristão dentro do contexto de 1970, de 1980, de 1990, início de 2000, agora nós estamos em 2024. Imaginem vocês que essa sociedade com valores desconstruídos, ela entra para dentro da igreja com volições, com desejos hedonistas, né? As pessoas estão tão voltadas ao saciamento das suas vontades, essa coisa mimizenta, essa coisa de se não for do meu jeito não dá, porque o individualismo é grande, né? É todo uma dependência também tecnológica de celulares, essa informação, essa formação dentro da mente das pessoas, daquilo que o aparelho celular traz, as redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, e eles passam o dia vendo um monte de coisa e são contaminados. A Bíblia diz que a gente não deve se contaminar com o mundo. Os jovens de 70, 80, 90 não tinham aparelho celular, não tinham sequer acesso à internet para poder se contaminarem vendo o que a gente vê hoje quando abre um celular. Né? Infelizmente, hoje a desconstrução dos valores sociais, dos valores familiares, dos valores religiosos é muito grande, não é, pastor Dantas? E é assim, o que é que a gente se pode observar dentro desse contexto, né? Que as pessoas que não passaram, que não sofreram e não obtiveram essa influência, né? Hoje são as únicas que podem fazer a diferença, ou seja, aquela pessoa que guardou os seus valores cristãos... O que é difícil, né? Hoje está vendo a diferença daquela época e dessa época, né?
Então, trazendo isso para a igreja, como nós podemos hoje caracterizar essa igreja de hoje? A igreja de hoje, ela se tornou uma igreja que ela não tem mais apego à palavra. É uma igreja que se distanciou da palavra. É uma igreja que não tem mais preocupação com a sã doutrina. E nós vemos também uma igreja caracterizada por muitas denominações. E isso trouxe o quê? Quais as consequências que isso trouxe? Como já foi falado aqui, o misticismo, né? As pessoas correndo atrás de experiências. Ou seja, o cristão hoje, que não conhece a palavra de Deus, que ela não é doutrinada pela palavra, ela vive correndo atrás de experiência. Ou seja, se ela estiver num culto e não tiver uma experiência sobrenatural, para ela aquele culto ali Deus não agiu. Então a igreja está sofrendo isso. A igreja pós-moderna, que foi influenciada por todo esse pós-modernismo, né? O bispo falou do hedonismo. É o chamado empirismo, né? Essa coisa das experiências, né? Pronto. E experiência, a gente sabe, é uma máxima da teologia, experiência não produz doutrina. Doutrina pode produzir experiência, mas o contrário não, né? É isso. E falamos também do hedonismo, que é o homem em busca do prazer. Hoje as pessoas no mundo correm em busca do prazer. Então isso entrou na igreja. Então as pessoas, se elas estiverem dentro de uma igreja que é onde elas não se sintam bem, elas não querem aquela denominação. Ou seja, a igreja que hoje trabalha com a sã doutrina, ela está sofrendo por quê? Porque o homem quer viver o prazer, o homem quer ser o centro. Ele não quer Deus no centro mais. Ele não quer fazer o culto a Deus, ele quer o culto para ele. Então, essa igreja está sofrendo isso. E se não houver homens que se levante para combater, como nós estamos fazendo aqui, para alertar a igreja vai continuar cada vez mais perdida. É até uma visão, pastor Paulo, nimrodiana, né? Estão construindo as suas torres, individualmente falando, estão construindo as suas torres de adoração, dentro de uma visão antropocêntrica e não mais cristocêntrica, porque desde o modernismo vem avançando essa visão de descentralizar a igreja, de tirar Cristo de dentro da igreja e falar, por exemplo, até durante um certo período eles diziam, olha, seja bom, você é bom, seja bom, faça o que é bom, faça as coisas boas. E durante esse período modernista, eles engendraram na mente das pessoas esse pensamento de ser bom, de boas obras. Tanto é que tem aí o espiritismo kardecista que apregou as boas obras, o catolicismo romano fala sobre as boas obras, e dentro da igreja evangélica, durante algum tempo, se alimentou muito esse pensamento da justificação pelas obras, né? E a Bíblia fala o contrário, pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras que fazemos, as boas obras que fazemos, já é o resultado da nossa transformação pela graça do Espírito Santo em nós, nos convencendo de quem devemos ser, né? Mas veja só, pastor Paulo, esse modernismo religioso, ele trouxe no bojo, como o pastor Dantas já falou, o hedonismo, que é essa coisa hedonista, essa coisa de querer saciar os desejos, e Paulo falou a Timóteo sobre isso, né? Que os homens se cercariam de mestres conforme as suas cobiças. Mas eu também vejo o relativismo dentro da igreja, a relativização da fé, da Bíblia Sagrada, de textos bíblicos. O que é que o senhor acha disso? Bispo, é exatamente isso que eu ia falar agora com o senhor, sobre o relativismo. Nós vemos que as pessoas têm, de certa forma, estão crendo num Deus que é amor, 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 e não vai ter julgamento. Um Deus que é onde o pecado é aceitável. Você vê que hoje, nosso pastor nos falou aqui, não somente do misticismo, mas da estruturação das igrejas hoje. Nós não temos tendo pastores nos púlpitos, coaches, que estão vendendo Deus, vendendo a palavra, vendendo um Deus que sempre vai realizar tudo em todos. O sonho que você tem é ficar rico, é ter uma casa, tudo isso vai se cumprir.
Então, essa relativização do pecado tem sido muito grande, tem sido gritante. Nós temos aqui na de repente, o pecado não é mais uma coisa absoluta, é relativa, né? Isso, nós temos... Cada um tem a sua visão do que é pecado. Isso, aqui na sede, nós temos, e nossas igrejas também da Cristo Salva, nós recebemos muitos jovens que já foram de congregações ou que estão vindo realmente de fora do mundo. E uma das coisas que eles mais falam é o choque que eles têm com a pregação, com o ensino, porque eles passam a ver que muitos o que eles criam, do que eles foram mostrados, ensinados pelos pais, pela colégio, sociedade, tudo, não é daquela forma. Eles têm um susto. Tanto é que eles ficam eles se encontram num confronto mesmo, da carne e do espírito em tudo. E os colégios hoje com essa visão aí de inclusão, né, de toda esse pensamento inclusivo, que está trazendo aí aos alunos a homossexualidade, o lesbianismo como uma coisa natural, né? Que a Bíblia fala, né, que é pecado. Sim. 1 Coríntios 6, 8, 9 e 10 fala sobre isso como pecado e que tira a salvação. Mas eu queria perguntar a vocês, até que ponto esse relativismo tem mexido com a cabeça das pessoas? Porque eu vejo hoje crentes dissociados da igreja, que dizem o seguinte: o Deus de lá é o Deus de cá, eu posso ser crente da minha casa, eu não preciso estar numa congregação, eu não preciso ir ao culto. Eles relativizaram isso da seguinte forma: nós podemos ser igreja, podemos ser corpo fora do corpo, somos igreja mesmo não estando na igreja. O que vocês acham disso? Pode eu falar primeiro? Isso é uma consequência do pós-modernismo, né? O pós-modernismo, ele trouxe a questão do ceticismo, ou seja, as pessoas, elas, dentro desse contexto de querer alcançar através da religião, através da pregação dos falsos mestres, né? E isso trouxe o quê? Isso trouxe as pessoas se frustraram nesse evangelho. Quantas pessoas hoje estão afastadas de suas igrejas, de suas denominações? Ou seja, essa falsa pregação, esse falso evangelho que promete um reino aqui na terra, isso não acontece. Aí as pessoas se frustram. E Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então essas pessoas hoje frustradas, totalmente céticas, elas simplesmente não querem mais saber de igreja. Então o número hoje de pessoas desigrejadas, o número de pessoas afastadas na igreja é maior do que as pessoas que estão dentro da igreja. Essa foi a consequência, né? Eu acredito, o pastor Dantas, que está havendo uma grande apostasia que foi profetizado por Paulo, que nós vivemos o período do arrebatamento da igreja. É incontestável que essa é a última geração, né? Então nós sabemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E Paulo cita que os dois sinais, a apostasia, lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Ele fala da apostasia da igreja e da ação do mistério do anticristo na terra, que só vai se revelar quando for tirado aquilo que o detém, que nós acreditamos ser a presença da igreja na terra, e o próprio Deus segura isso, que ele não vai assumir enquanto Jesus não vier buscar a igreja, arrebatar a igreja. Mas veja só, a igreja está em apostasia, em sua grande maioria, as pessoas estão apostatando da fé, outros estão frios porque a iniquidade cresceu de uma maneira absurda, né? Existe até um nome, anomia, né? Que a iniquidade no mundo cresceu. Eu nunca vi tanta gente mostrando o corpo como agora. E isso aí eu falava em 1989, 90, eu pregava nos anos 93, 94, falando de Helena Blavatsky, a profetisa da nova era, né? E ela falava que o homem cultuaria a si mesmo, ao seu próprio corpo. Hoje as academias estão lotadas, a imoralidade está grande, as pessoas querem mostrar o corpo delas, né? E todo um flagelamento social da questão do pudor, né? Que não existe mais. Acabou o pudor. Né? Acabou o pudor. Então a gente vê esse relativismo dentro da nossa cultura, tanto social como até religiosa. Os crentes hoje querem usar roupas bem imorais, bem indecentes, já não se guardam mais. Às vezes chegam aquelas meninas com cabelo colorido na igreja, né? Eu até brinco, chamo de pica-pau, né? E quando nós dizemos que isso não é uma postura cristã, que isso não é para um cristão, a gente é chamado de antiquado,
a gente é chamado de atrasado, porque as igrejas pós-modernas, elas têm todo um aceitamento, uma aceitação, elas têm toda uma conivência e dão uma conotação diferente para esse tipo de comportamento do jovem, né? Concordando com tudo isso. Ou seja, a pessoa ela não precisa mais passar por uma transformação. Não precisa, né? Não. Eles não acreditam mais nessa transformação, não pregam transformação. Eles pregam que a gente tem que aceitar cada um como é, incluir, né? Tem que tolerar, como se realmente, como disse o pastor Paulo, o amor de Deus, ele cobrisse os olhos de Deus para que a justiça de Deus não fosse feita. E dentro desse contexto aí do pós-modernismo, a gente vê a questão do relativismo, né? Aonde muitos pregam que Deus é amor, e dentro desse amor de Deus, né, ele não é mais justiça nem juízo. Então que no final de tudo, todo mundo vai ser salvo, ou seja, eles simplesmente extinguiram o inferno não existe mais. Pegando já que o senhor falou aí de gancho, nós podemos observar até que muitos esquecem o que aconteceu lá no começo de tudo, no dilúvio. Noé estava ali, Deus falou com ele, ele construiu a arca, mas durante aquele período de quase 120 anos, ele também construiu, mas falou e avisou o povo. E a Bíblia diz lá em Gênesis 7 que o próprio Deus foi que fechou a porta da arca. Então eles tiveram uma oportunidade de estarem ali na arca, mas não quiseram. As pessoas esquecem que a Bíblia diz que Deus não mudou, ele é o mesmo. Então, estamos vivendo esse período da graça agora, mas estamos vendo pelos sinais que nós estamos vendo, tudo acontecendo está muito próximo de acontecer o quê? O fechamento da porta da graça. Então, muitos têm ficado, justamente pela questão do pós-modernismo, recebido essa visão dentro da igreja, que tem sido uma coisa muito preocupante, porque nós vemos que a preocupação das pessoas hoje não é com se elas vão ser transformadas, mas é com o que elas vão ganhar dentro da igreja. E como o senhor falou, pastor, quando alguém recebe essa visão e não recebe o que ela queria, ou não alcança o que ela queria dentro da igreja, né? Exatamente, ela se frustra, ao ponto de perguntar, onde é que está Deus? Por que Deus me abençoou? Por que Deus abençoou aquele não me abençoou? E não entendem realmente o verdadeiro evangelho genuíno, que tem que ter o quê? Uma regeneração da vida da pessoa, do entendimento, como diz lá em Romanos 12:1, né? Que temos que ter um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para termos o culto racional. Ou seja, a visão ela não é eterna, né? Isso. Exatamente. Aqui eu queria ler aqui um versículo, está lá em Filipenses 3, e versículo 18 diz assim, ó, pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha, só pensam nas coisas terrenas. Então veja que Paulo já tinha uma visão, né, dessas pessoas materialistas que só queriam viver esse tipo de pregação de evangelho que hoje nós estamos vendo aí, infelizmente. Sim. Então esse pós-modernismo trouxe essa visão errada, errônea para a igreja. Nós vemos megas igrejas hoje, pregando um evangelho que não levam as pessoas para o céu, infelizmente. Por isso que são megas igrejas, né? Porque estão lotadas de gente que tem essa cultura pós-moderna. É difícil hoje você aglutinar um aglomerado como o deles, trazendo o evangelho da igreja primitiva, o evangelho da sã doutrina. Tá? Claro e evidente que Jesus formou multidões, mas a gente sabe que esse período de pós-modernidade e de um profundo afastamento teológico da igreja, há pastores que até dizem que teologia é do diabo, né? Isso. Que absurdo, né? Que absurdo. Grande. Mas tem demais isso aí. Principalmente os neopentecostais que estão envolvidos aí com esse movimento afrocentrista, né? Com essas práticas aí de danças, de pulos, de rodopinhos, né? Aquela coisa da experiência, né? A experiência dá certo, não precisa de palavra, né? Imitando, inclusive, as práticas das religiões africanas. Eles falam do reteté. Reteté é espírito estranho. Então, nós não temos um espírito estranho, nós somos consagrados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, é interessante que nós vemos dentro desse contexto do relativismo, o subjetivismo, que é quando o ser humano começa a ler um texto
e a entender da sua maneira, não tendo mais aquela hermenêutica dentro de uma exegese teológica, bíblica, né? Dentro de uma concordância bíblica. A Bíblia é inerrante e a Bíblia jamais ela vai se contradizer. Então, quando se pega hoje um versículo e cada um tem a sua visão pessoal para aquele versículo, isso deixa de ser a Bíblia sendo pregada e ensinada e passa a ser uma visão antropocêntrica, né? Já destoa totalmente do que nós aprendemos há muito tempo, do que é entender a Bíblia Sagrada. Sempre contextualizando o texto. Sem contexto é o quê? Pretexto para uma heresia. Então. Você vê que lá em Jeremias, né? Melhor dizendo, lá em 1 Samuel, que a palavra de Deus vem dizendo para Samuel que naquela época a palavra era rara, e o que é que acontecia? Não tinha visão e nem revelações. E essa revelação qual é? Da palavra de Deus. Então o ser humano ele esquece a verdadeira razão, que é a palavra, que é a revelação da palavra de Deus, para que o homem se firme na palavra de Deus, né? Como também diz lá em Provérbios 29, aonde o povo sem profecia se perde, né? É isso aí. Onde não há profecia. Olha, gente, nós estamos nesse primeiro bloco de hoje, estamos chegando já ao final dessa primeira parte desse bloco e vamos retornar, porque o assunto pós-modernidade na religião, ele é um assunto muito vasto. Nós temos que falar sobre o hibridismo ecumênico, né? Nós temos que falar sobre o pragmatismo religioso, o judaísmo dentro da igreja, o sentimentismo, a secularização, a questão da hipergraça, o humanismo, a cientologia, a tecnologia avançada, a nanobiotecnologia e a nanotecnologia dentro da igreja, até porque esse movimento pós-moderno, as pessoas têm uma propensão a se deixar dominar pelas mídias eletrônicas. Então nós vamos ver o que tudo isso está causando dentro da igreja, toda essa distopia, desconstrução de valores, o movimento dos desigrejados, né? Vamos falar também sobre a questão da apostasia que falamos no nosso encontro passado, mas agora dentro dessa visão pós-moderna, dentro desse contexto do pós-modernismo. E aí vamos entrar pelo materialismo, pelo universalismo, pelo aniquilacionismo, pelo purgatoricismo e pelo reencarnacionismo, que tudo isso, todo esse sincretismo religioso, proselitista, está bem inserido dentro da igreja, de maneira, digamos assim, sorrateira. O diabo entrou com várias coisas dentro da igreja evangélica, dentro da igreja neopentecostal e até dentro da igreja tradicional, que foi hoje, né? Os novos pastores estão agregando às suas igrejas, às suas denominações, muitas ideologias. Nós vemos alguns pastores da inclusão, que inclusive vivenciam o preceito lá do Carlton Pearce, aquele americano que trouxe essa visão de que ninguém precisa mais aceitar Jesus. Todo ser humano, quando nasce, já é salvo, e Deus recebe todo mundo como é. Então, o cara pode ser o que for, ter a prática sexual que tiver, já nasce salvo. Vai ser salvo, né? Então, nós temos que discutir muitas coisas aqui. Infelizmente, o nosso tempo não dá para a gente esticar, mas eu digo a vocês o seguinte: fiquem ligados aqui nesse canal, porque tanto o pastor Paulo como o pastor Dantas e eu vamos voltar em uma outra oportunidade, continuando a falar sobre a influência do pós-modernismo dentro da igreja. Acompanhe aí no nosso canal os próximos blocos e você vai adquirir todo esse arcabouço de conhecimentos que vamos estar trazendo aqui. Toda essa manifestação pós-moderna deve ter um basta, né? Pelo menos dentro da igreja cristã que vai ser arrebatada. A gente sabe que muita gente vai ficar de fora no dia do arrebatamento por causa dessa influência que trouxe uma grande apostasia. Mas não é o caso de você que está aprendendo conosco, que está ouvindo essa discussão e que vai, dentro desse contexto de aprendizado, você vai vencer toda essa indumentária pós-moderna que está tirando você da presença de Cristo e desse evangelho cristocêntrico. Pastor Paulo, as suas últimas considerações de hoje. Bispo, que essa pessoa que vai acompanhar esse programa possa receber com muito conhecimento, muito coração muito aberto para aprender, né?
Porque nossa função aqui, com esse podcast, é levar esse conhecimento às pessoas e justamente desmistificar muitas coisas e esse entendimento errado, né? As pessoas têm da palavra e principalmente de muitas coisas que está coberto, que muitos não querem mostrar, pastores de hoje, mas que em nome de Jesus vamos conseguir fazer as pessoas enxergarem e irem para o verdadeiro evangelho genuíno. Muito bem. Pastor Dantas, suas considerações finais? Muito bem, eu acho que todo mundo ganha, o reino de Deus, ele está aí, Jesus está voltando, e eu acho que nós temos que voltar a ser crentes berianos, né? Sim. Porque o beriano, ele examinava tudo ali, o que Paulo pregava. Imagine um homem que foi escolhido pelo próprio Deus, mas quando ele pregava, os berianos estavam ali, e eles examinavam as escrituras. As pessoas hoje querem engolir tudo, não vão para a palavra, não observam mais a palavra, não querem saber mais da sã doutrina. Eu creio que a igreja ela tem que valorizar a sua salvação, cada um vai dar conta de si perante Deus, e eu acho que nós temos que voltar, a igreja tem que voltar à palavra, o verdadeiro evangelho, quem quiser ser salvo, ok? Deus abençoe a todos. Muito bem, tá aí, você ouviu aí essa fala dos nossos convidados, e eu quero transmitir a você a paz e a graça de Cristo Jesus. Lembrar que estaremos daqui a qualquer momento gravando, né? Já vou convidar os senhores novamente para a gente retomar esse assunto, e você vai ter um outro bloco aqui no canal na continuidade desse assunto. Você gostou até agora? Fica ligado com a gente, porque vai ter continuidade, nós vamos falar mais e vamos mostrar a você com muito mais propriedade, com muito mais ênfase dentro daquilo que o pós-modernismo tem trazido. Nós vamos mostrar a você como essa doença religiosa do pós-modernismo está destruindo a igreja. Então você tem que aprender e você tem que ser curado. E para isso a Bíblia diz que muitos tinham olhos para ver, disse Isaías, e não viam, ouvidos para ouvir e não ouviram, coração para sentir, né, para receber, mas o coração estava duro. Mas aqueles que viam com os olhos, ouviam com os ouvidos e criam nos seus corações, eles eram curados. Então, nós temos que ter essa percepção espiritual e ascender na graça de Cristo por meio do conhecimento. O grande avivamento, pastores, para mim, é o conhecimento. Nada de reteté, ratatá, roda para cá, roda para lá. Nós queremos não falar em línguas, nos dons que estão lá no texto de Corinto, mas isso aí são dons. Isso não forma a igreja, isso não direciona a igreja, isso não doutrina a igreja. São dons, são feitos para o uso da igreja, para a edificação do corpo, mas o que realmente é basilar, o que realmente é o supedâneo da igreja, a base da igreja, deve ser a sã doutrina e dentro do aspecto de conhecimento bíblico, né, realmente de um aprofundamento disso, na vivência. Então, nós vamos discutir mais sobre isso na volta. No próximo bloco, você fica ligado, vai ter aí um anúncio chegando para você da nosso próximo encontro aqui, pós-modernismo dentro da igreja. Um abraço, fique com Deus. Muito bem, quero te fazer aquele pedido de sempre, né? Deixa o seu like, faça o seu comentário, deixa o seu comentário aí, para que o YouTube possa perceber que essa nossa apresentação do podcast aqui é relevante dentro do canal, e aí possamos crescer o nosso canal e termos mais e mais audiência, tá bom? Faz esse favor aí, não te custa nada fazer esse favor e você vai estar colaborando com a obra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe.